Você sabe o que é terapia integrativa? Meditação? Não sabe? Nós vamos saber daqui a pouquinho, porque eu estou recebendo hoje aqui a Sueli Navilizene, terapeuta e instrutora de meditação. Vamos conhecer ela? Tudo bom, Sueli? Tudo bem. Prazer ter você aqui hoje no nosso programa. Prazer. Linda você, achei você linda. Sueli, para a gente começar, qual que é a sua especialização? Eu sou terapeuta. Eu trabalho com a terapia Reiki, eu sou Reiki Master, ou seja, eu dou cursos e formo outros reikianos, outros mestres em Reiki. O microfone, Sueli. Também tenho uma formação em terapia floral, que é alquimia floral de Joel Aleixo. Já tem muitos anos no mercado também, faz um trabalho maravilhoso. Recentemente eu fiz cursos de Theta Healing. Então são todas técnicas que auxiliam muito as pessoas de uma maneira mais natural, né? Mais de tomada de consciência, mais de saber o porquê que, né, você está com essa dor, por que dói o estômago, por que você... Né, as várias dificuldades, ou doenças físicas, ou entraves. A pessoa às vezes não consegue arranjar um emprego, às vezes não consegue passar por uma dificuldade no relacionamento. Então, são técnicas que falam muito com a alma, né, com a essência do ser. E os florais agem normalmente de fora para dentro, né, que você toma. O Reiki, o Theta Healing, a gente fala mais com a alma, com a criança interior ferida, né, da pessoa. Basicamente é isso. Atualmente eu gerencio um blog de o Viver Meditando, que é um blog para pessoas que querem aprender a meditar. Então são dados conceitos muito simples, o porquê da respiração, o porquê respirar e informações sobre autoconhecimento. A meditação é um estilo de vida, Sueli? Não, não é um estilo de vida, é uma meditação. Na verdade, como dizia o Osho, é o estado natural do ser. Nós, em essência, somos seres meditativos, ou seja, nós somos calmos, somos serenos, somos tranquilos, né? Mas o que acontece quando a gente vem ao mundo e entra em contato com tanta dificuldade, dependendo do contexto onde a pessoa cresce, ela vai formando carapaças, né? Vai se fechando, vai impedindo que a luz interna dela apareça. São as máscaras, né? Que é uma maneira da gente se defender do mundo, das pessoas, né? Daqueles que são mais difíceis de lidar. Então a meditação nos leva para um estado natural, para aquilo que a gente tem internamente, de paz e de calma. Quer dizer que a gente não para mais para pensar isso, com essa vida corrida. E a meditação busca isso também? A meditação, quando a gente começa os processos meditativos, o que começa a acontecer é que o inconsciente começa a fluir para o consciente. Então, a gente tem guardado muitos conceitos, muitos dogmas, muitas crenças limitantes, muitos medos, muita negatividade. O processo de meditação começa a fazer um canal com o nosso eu superior, né? Ou com o nosso self, tem vários nomes das diferentes linhas. E essa luz começa a fluir mais para o nosso armário que está no escurinho, está fechadinho, está, né? No escurinho, como dizia o Sai Baba, né? É abrir a despensa e jogar uma luz ali. Aí a gente vem, nossa, o que é isso? Vamos cuidar disso. Vou jogar fora isso que não serve, Às vezes alguma coisa que você está procurando está lá esquecida nesse armário. É para clarear a mente, para deixar fluir a nossa intuição, né? E ser guiada por um núcleo maior de luz. Né? E é uma técnica, Sueli? Você ensina essa prática? Olha, meditação
é uma coisa muito individual. O que a gente pode dar são dicas. Dicas de como você respirar, dicas de como você se posicionar frente a determinados problemas ou dificuldades. Mas tudo é a pessoa, porque é a pessoa que tem que parar, respirar, entrar em contato com ela mesma e lidar com as sombras dela, né? Sombras são nossos medos, são nossas angústias, nossos equívocos, né? Então, a meditação, ela tem que ser construída, esse canal entre a pessoa e o eu superior é um canal a ser construído diariamente ou semanalmente, tudo depende da necessidade, da disponibilidade de se fazer isso. Mas quanto mais ela se dedica à meditação, mais paz, mais autocontrole, mais clareza mental. Então você olha um problema da parte do medo, ele é um monstro. Mas quando você começa a meditar e entra nesse estado de presença, você olha para o mesmo problema e encara ele de uma maneira diferente, né? Vê por outro ângulo o mesmo problema, vê o que está envolvido e a melhor maneira de você lidar com ele, né? Mas assim, é um trabalho de cada um, a gente só dá as dicas, né? E tem falando. muitas dicas lá no blog, né, Sueli? É o blog. Como que tá o blog? Chama-se vivermeditando.com.br, que é o site principal, e aí tem o blog, tem os artigos, né? Viver Meditando. Isso. E tem também uma página, né? Eu andei lendo. Tem uma assim página no a gente eu vou ler porque tem umas dicas muito bacanas. Nós estamos no Facebook e estamos no Instagram. Mas são dicas, né? Eu publico alguma coisa minha e publico também de outros autores, o Osho e outras pessoas que contribuem para o autoconhecimento, né? Por falar em blog, eu peguei uma frase lá que eu achei bem bacana e daí eu queria te perguntar sobre ela, né? A mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda cura. Não, é isso mesmo, né? Só o amor pode curar a dor. Então, é aquilo que a gente estava comentando. Você se acha feia, você pode se achar incompetente, pode ter uma autoestima baixa. Tudo isso vem de muitas vezes de sentenças que são ditas a nós, acontecimentos. Então a gente está sempre assim no estado. A importância que você dá naquela coisa isso, que a pessoa falou ou fez, né? Isso. Então né? Porque a doença começa assim, internalizou uma mágoa. As coisas que vão acontecendo, às vezes, vão fechando mais a pessoa. Então, na verdade, a doença é um conceito que a pessoa internalizou ou que formou durante a vida toda. Eu não sirvo, eu não tenho competência, eu não sou boa para fazer nada. Então, e a mente vai ouvindo aquilo e vai criando um piloto automático, né? Então, a maioria das pessoas vive num piloto automático, na insegurança, no medo, né? Então, com a meditação a gente tem um acesso diferente. A gente, é claro que não é começando, né? Sim. Precisa de um pouco de tempo e dedicação. Você levou quanto tempo, Sueli? Bom, eu medito já tem uns 30 anos. Nossa, muito. Mas o que acontece é que hoje em dia, esses tempos que a gente está vivendo, que dizem que são da transição planetária, está muito fácil. Quer dizer, tem tido muita ajuda, né? Vamos dizer que as nossas almas, nosso eu superior, está muito assim pronto para que a gente diga: nossa, cadê você, né? Me ajuda aqui. Então está muito mais fácil de acessar. Nós estamos vivendo tempos em que, se as pessoas buscassem um pouco mais essa força interna, isso facilitaria. Você falou que tá fácil, né? Buscar aí uma ajuda. Eu acho que tá fácil e tá difícil ao mesmo tempo, né? Porque no mundo de hoje a gente não para mesmo, né? Para fazer meditação, para fazer yoga, a gente não para nem para pensar
no que a gente fez de manhã, né? Que se era certo ou se era errado. Então, buscar essa ajuda que você está falando, eu acho que está mais difícil. Se você olhar para o ângulo da mente, só pessoas que são muito regidas pela mente, a mente ela é extremamente ansiosa. A pessoa que vive muito na ansiedade do futuro, ela não vai encontrar nunca esse tempo e não vai nunca fazer a parada. Aí, se você olhar por esse lado, fica difícil. Existem aquelas pessoas que vivem muito no passado, na mágoa, nas coisas boas que aconteceram lá atrás e hoje está difícil, às vezes buscam refúgio no passado. Ou o passado que foi muito legal, ou muito difícil, enfim. Então, raramente as pessoas param para viver o agora, o hoje. Quantas pessoas param para sentar embaixo de uma árvore, para procurar a natureza? Para ajudar e para facilitar, se a pessoa for para a natureza e começar a se conectar com a natureza, com as flores, com as árvores, com a vida em si, a natureza é o agora. Então, a gente consegue soltar um pouco a ansiedade do futuro. E o que sobra? Sobra você, né? Claro, ainda tem medo, ainda tem isso, tem aquilo, mas a hora que você para, vou viver o dia de hoje, vou respirar, vou ficar aqui embaixo de uma árvore, passar umas horinhas ali, um tempinho. Isso é se desligar do passado ou do futuro. Então você vai conseguir ter um acesso, uma energia da própria natureza que envolve a pessoa e ajuda, facilita isso. Entendi. Ou no seu canto de meditação, né? Ou dentro de uma aula de yoga, tai chi, dentro de uma terapia, né? Assim como um reiki, um theta healing, que vai ajudar a tirar e centrar um pouco a pessoa, né? Porque você pensa uma coisa, você faz outra, né? É tudo muito mecânico, não é? É muito mecânico e muito desconectado. Então você pensa uma coisa, mas está sentindo às vezes outra. E faz o que o outro diz, não o que você quer, vira não é? uma mistura. Então, por que a meditação, ou essas terapias, o reiki, o theta healing, uma yoga, né, a meditação, a finalidade delas é fazer um centramento dos chakras, né, desses corpos, que você tem um corpo físico, um corpo emocional, mental, e você tem a alma. Então, quando há um sofrimento espiritual, aparece, por exemplo, a doença no físico. E quando você começa a tratar, né, o que está por trás da doença, você começa a ter um alívio mental, um alívio emocional, e esse sofrimento espiritual, a alma fica aliviada, né? A função das terapias, é por isso que eu chamo integrativa, porque é integrar corpo, mente e alma, para fazer uma limpeza e um alinhamento nisso. Entendi. Tudo, né? A gente tem recebido aqui muitas pessoas falando de terapias, e você falando agora que as doenças elas estão ligadas à mágoa. A gente Sim. tem visto muito isso, e a gente está vendo assim no caso do câncer também, né? Tá tendo muitos casos, e realmente esses dias eu fui na ginecologista e ela realmente falou isso para mim, né? Que a pessoa às vezes que está tendo um câncer de repente, você pode olhar o passado que ela teve uma mágoa muito grande. Olha, não descartando a alimentação que a gente tem, que está às vezes muito contaminada, a água não está boa, o ar não está bem. O que está entrando no planeta é muita luz, por incrível que pareça, então forma-se o caos. O que está acontecendo? A sombra coletiva está sendo exposta individualmente e coletivamente. Então, às vezes mágoas, sentimentos, muita tristeza interna, não saber lidar com as nossas sombras, ocasiona isso. Às vezes a gente se recolhe, tem medo da vida. Às vezes o próprio medo de enfrentar alguma situação difícil faz com que isso se transforme num câncer, num problema no laríngeo, nas cordas vocais, no estômago. Então tudo tem uma razão de ser.
Tem um livro muito bonito que eu sempre recomendo nos meus cursos, bacana. que se chama A Doença como Caminho. Eu não vou saber dizer o nome dos autores que são lá da Finlândia, daquele lugar. A gente procura a doença como caminho. Isso, que esses nomes são impronunciáveis para a gente. Mas é um livro que mostra, se você está com dor de estômago, uma gastrite, você tem que, o que faz o estômago? Ele vai fazer digestão, ele vai gerenciar, né, tudo para depois o organismo recolher os nutrientes. Então é assim, né? Se a pessoa tem muita gastrite, o que você não está conseguindo digerir na sua vida? Às vezes um trabalho, uma situação difícil dentro da família, uma não aceitação, né? Tudo são coisas que nos colocam num modo de vida muito negativo. E assim ele vai no livro mostrando cada doença, essas mais importantes. Como é que você pode chegar à conclusão do porquê a doença apareceu? Então tem sempre uma razão por trás. E dá para reverter? Sim, tudo dá para reverter. Basta que a pessoa lá dentro, a consciência, queira isso. Porque se ela não quiser viver, ninguém reverte. Se ela ficar ali estagnada, ela tem que querer viver. Ela tem que, principalmente, né, nem perdoar quem está em volta. Na maioria das vezes é o auto-perdão. entendi. Nós nos cobramos demais, né? E existe aquelas também que põem uma pedra em cima Isso, né? do problema. Ai, não vou olhar. E precisa, hoje em dia a gente precisa olhar para a nossa sombra, nossos defeitos e aceitar, e nos perdoar, e nos acolher, e nos amarmos, porque senão aí fica difícil. Então é aqui que diz que o coração... Isso, é o coração, é o sentimento, é o auto-perdão, o perdão. Porque às vezes um abraço cura muitas coisas, né, Um Sueli? abraço, um sorriso, né? Às vezes as pessoas precisam só de um empurrãozinho assim, né? E todas essas terapias, eu não descarto a medicina como sim, ela com existe certeza. hoje, mas eu acho que essas terapias, né, que a gente tem alternativas, holísticas, eu acho que eles funcionam como uma medicina preventiva, todo mundo. Eu queria dizer, a gente tem que procurar antes, não quando já está no fundo do poço, né, Sueli? Quando está no fundo do poço fica muito mais difícil, né? Aí tem que ter as duas, né, a medicina e a terapia. Aí a gente... Em uma tentativa, né? Isso, né? Usar as duas, enquanto uma faz um trabalho, a outra... Sueli, como que é o atendimento lá no seu espaço? Então, depende... Como eu trabalho com Reiki, com Theta Healing, né? Basicamente, então, primeiro a gente conversa, né? Às vezes fica meia hora conversando para poder sentir... Para indicar qual terapia é melhor para aquela pessoa? Isso. Tem pessoas assim que... Você não tem tanta abertura ou estão assim já muito debilitadas, então normalmente eu começo a fazer o Reiki. O Reiki é como uma energia, né, que a gente capta e passa, é como se fosse uma massagem energética. Com o Reiki a gente consegue sentir qual chakra, qual região às vezes está mais presa, afetada, né? Então eu sinto assim, que quando eu faço Reiki, eu entro mais em contato com a alma da pessoa, né? Já o Theta Healing, às vezes a pessoa do Reiki, eu passo ela para o Theta Healing, ou então trago ela direto, porque o Theta Healing é uma técnica muito bonita, que faz com que a gente entre em contato com a criança interior mesmo, né? Porque as pessoas às vezes trazem bloqueios na época do nascimento, da gestação, do nascimento, da infância, da adolescência. Então, o Theta Healing vai buscar onde está a dor maior. É uma conversa. Não, é uma terapia mesmo, onde a gente trabalha nas ondas teta da pessoa, tudo com a permissão dela. Então, você entra, né? O que é isso, né? Vamos ver. Aí vai saindo. Vai investigar, então. Vai investigar, né? Vai investigar a fundo É lá. tudo feito com muito carinho, com muita calma, com muita energia amorosa, né? Que é o que nos falta nesse mundo, né? Se ele tem certas dores
que às vezes a pessoa passa assim por diversos médicos e não chega a uma conclusão por que tem aquela dor, né? Você acha que a terapia pode ajudar nessa Com história? certeza. Por exemplo, você estava comentando do câncer. Então vamos dizer que uma pessoa tem um câncer na mama. Tá, ela vai no médico, ela faz químio, ela se cura fisicamente. Uhum. Mas esse mal, esse câncer pode dar em alguma outra parte do corpo. O que leva a gente a pensar que a dor está na alma, não é no corpo. A doença é assim um recado da alma, ó, tá aqui, não consigo falar, minha expressão, meu verbo divino está equivocado, né? Hoje em dia a gente sabe pela física quântica que aquilo que você fala muito, você acaba atraindo, né? Então, o que precisa ser harmonizado é esse emocional, físico e principalmente a alma. Ela tem que entender por que aconteceu aquilo. Então, o que não cuidou da alma, o corpo manifesta. A dor da alma é manifestada no corpo. Na verdade, é como um exercício de matemática. Você não consegue resolver na mente, então você põe no papel. Põe lá, faz a equação lá. É mais ou menos isso, o corpo está te dando a equação. Então, se é o laríngeo, pode ser uma má comunicação, uma comunicação equivocada, uma não expressão, né? A coisa é muito complexa, eu estou dando assim de uma maneira muito geral, né? Normalmente a mama está muito ligada ao cardíaco, ao sentimento, à família, né? Enfim, cada parte do corpo onde aparece a doença, a gente já tem um indicativo de provavelmente de onde ela vem. Isso para o terapeuta, né? Bom, daí se você quiser saber mais, né, tem que ir lá bater um papo com a Sueli. Onde que fica, Sueli, isso? Na Rua Cambará, 408-1. Cambará 408-1. Ficou aí também o telefone da Sueli para quem quiser entrar em contato. Também tem no Facebook, tem o blog, né? Tem o blog, pode mandar recados pelo blog. Como está o blog mesmo, Sueli? É www.vivermeditando.com.br/blog. Viver Meditando. Só por se você já acha. Sueli, faltou alguma coisa? Bom, eu achei que faltou muito. A gente vai querer a Sueli aqui de volta, né? Para saber a fundo, assim, mais sobre alguma terapia, porque ela faz várias lá. Hoje a gente teve uma conversa assim por cima, né, Sueli? Vou te convidar a voltar aqui no programa para a gente ter, porque é uma delícia conversar com você. Eu adorei. Você também muito Faltou alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que quanto mais um recado para as pessoas. Sim, claro. Quanto mais se elas puderem, se elas puderem fazer assim uma pausa diária perto de uma planta, embaixo de uma árvore, num parque, e principalmente colocar os pés no chão, na grama, para fazer aquele fio terra, né? Porque as pessoas andam muito com calçado, com tênis. Então, a energia da pessoa não faz contato com a terra, né? E a terra nos alimenta muito, nos ajuda muito nisso. Então, a natureza é tudo. Nós estamos muito afastados da natureza. Se a gente voltar para a natureza, a gente vai encontrar esse reequilíbrio. Ela mesma vai ajudar. Então, bora curtir a natureza. Com certeza. Como é aquele ditado? Curtir, preservar, né? Eu senti ali um risinho do diretor na hora que falou de andar descalço. Sabe por quê, Sueli? Eu apresento o programa quase todo dia descalço. Hoje eu tô calçada porque eu tô sentada, porque eu só ando descalço. Mas é muito bom isso. Todo lugar eu tô descalço. E descarrega, se eu coloco um chinelo, eu tenho até medo de colocar chinelo. Eu odeio colocar chinelo. Sabe por quê? Porque eu esqueço na casa dos outros, eu volto embora sem chinelo. Se eu tô com ele, eu já tiro. É uma delícia andar descalço, né? Sueli, eu amei sua presença aqui, adorei muito conversar com você. Espero que você volte, tá bom? Muito obrigada. Viu?